Então, queremos primeiro agradecer a disponibilidade da Liz Maria, que é a trabalhadora do Centro Ismael, em Araraquara. Ela se intitula como uma servidora de Jesus, palestrante, né, dirigente também de grupo de estudos. E vamos ter hoje mais uma fala sobre as bem-aventuranças. E eu gostaria de pedir a você, por gentileza, se você gostaria de fazer também a nossa prece inicial. Então, Faço. seja muito bem-vinda, que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Muito obrigado, né, por estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, não é? E que nesse instante em que estamos iniciando essa tarefa, nós possamos nos buscarmos, como eu digo, nos identificarmos com Jesus, né? E que nós possamos agradecer, agradecer sempre, sempre agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo que nós temos, pelas nossas oportunidades, pelos instrumentos que nos oferece, para que nós realmente possamos caminhar sempre à frente na busca da compreensão desse reino de amor que nos veio apresentado por Jesus e que deva ser construído sempre nos nossos próprios corações. Possamos agradecer a Jesus pelos ensinamentos que nos oferece, onde ele nos fala de perdão, do amor, da misericórdia, tantos instrumentos necessários para que nós realmente possamos conseguir encontrar aquele caminho, o caminho que nos leva a atingirmos a felicidade real, nos aproximando cada vez mais do nosso Criador. Que possamos agradecer aos benfeitores pelas mensagens que nos traz, através de trabalho bendito de quantos irmãos nossos, através da fala, através da escrita, nos traz esses ensinamentos, para que nós possamos sanar as nossas dúvidas diante das reflexões que fazemos, para que possamos encontrar aquele lenitivo para as nossas dores, para as nossas amarguras, as nossas tristezas. Que nós possamos agradecer ao nosso guia protetor, que nos intui, nos ampara, nos fortalece, nos estimula sempre no trabalho de construirmos aqui o nosso projeto reencarnatório. Que possamos, nesse instante, com os corações asserenados, emitir essa serenidade, essa paz, e que possa percorrer todo o nosso planeta Terra, lares, asilos, penitenciárias, hospitais, onde todos nos encontramos naquele lugar que nos é necessário para o nosso aprendizado e o nosso crescimento. Que na tarde de hoje, na noite de hoje, nós possamos ser envolvidos por estes benfeitores, para que possamos ter reflexões importantes, trazendo para o nosso dia a dia, a nossa vida existencial. Que assim seja. Bom, podemos começar então? Podemos. Nós vamos estar aqui falando, né? O título que nós trouxemos para hoje ser as bem-aventuranças em nossas vidas. E por que desse tema, né? Justamente porque quando estudamos o Evangelho,
quando estudamos a doutrina espírita, muitas vezes o estudo fica ali restrito àqueles livros que lemos, que refletimos, mas é preciso que a gente aprenda a trazer esses ensinos, trazer esses ensinamentos para nós, para a nossa vivência, para as nossas experiências, porque essas experiências, elas são valiosas para cada um de nós. Então, nós não podemos ficar apenas na letra, né? Nós temos que aprender a retirar o espírito da letra. Esse que é um grande ensinamento para todos nós. Por isso, bem-aventurança em nossas vidas. E aqui nós vamos fazer um estudo, fazendo um paralelo, não é? Entre as 3 revelações, onde nós vamos ver a primeira revelação trazida por Moisés, trazendo aí os 10 mandamentos. Nós vamos ver a segunda revelação trazida por Jesus, através, e vamos focar nas bem-aventuranças. E depois, na terceira revelação, que é exatamente a doutrina espírita, que vem nos trazendo na terceira parte de O Livro dos Espíritos, e que depois teve sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente as leis morais. Então, vamos começar pela primeira revelação. O que nós encontramos ali, não é, na tábua da lei, naquela lei em que os fariseus se apegavam à época de Jesus, os sacerdotes. E lá nós vamos encontrar: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. O segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O terceiro: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O quarto: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. O 5: não mateis. O 6: não cometeis adultério. O 7: não roubeis. O 8: não prestei testemunho falso contra o vosso próximo. O 9º mandamento: não desejeis a mulher do vosso próximo. O 10: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, estes são os 10 mandamentos que nós vamos encontrar lá na tábua da lei, que, vamos dizer assim, que resume, na verdade, a todo o caminhar, né, que vamos encontrar entre os povos, né, lá do Velho Testamento. Depois vem Jesus, e lá no capítulo 5, nos versículos de 1 a 12, nós vamos encontrar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, e também nós temos lá em número de 10, 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso são todos os passos, né, que Jesus veio trazendo nesse cântico, né, que é a bem-aventurança. E na terceira revelação, através de Allan Kardec, trazendo os ensinamentos dos espíritos superiores, nós vamos ver lá, na terceira parte, como eu disse, as leis morais, que também são em número de 12, onde começa a lei divina ou natural, a lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, a lei da sociedade, do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei da justiça, do amor, da caridade, chegando à perfeição moral. E aí nós nos perguntamos, diante dessas três colocações, não é? Diante das revelações, o que elas têm em comum? O que elas guardam em comum? E aí nós vamos começando a perceber que todas elas trazem para nós diretrizes importantes para o nosso caminhar. Diretrizes para que nós possamos, em compreender, traçar aquele caminho, o trajeto que nós precisamos trilhar. Então, o ponto em comum das três é justamente essas diretrizes. E essas diretrizes, dentro de uma regra de conduta importante, que é o amor. Todas elas falam do amor, na sua expressão mais maravilhosa. Todas elas nos trazem o verdadeiro sentido do amor, porque todas elas vêm nos trazendo a figura do Pai misericordioso. Todas elas vêm nos trazendo, nesse sentido do amor, vêm nos falando sobre o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo. Além do que, todas elas vêm trazendo para nós um sentido de justiça, onde vamos aprendendo que a justiça é justamente o fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Então, vamos analisar os 3 pontos, né? Todos os pontos em comum. Então, nós vamos ver, por exemplo, em Moisés, nos 10 mandamentos, no mandamento de número 1, 2 e 3, nós vamos ver a relação com Deus, a relação do indivíduo, da criatura com Deus. A partir do quarto mandamento, nós vamos ver a relação, a nossa relação para com o nosso próximo. Nas bem-aventuranças, da mesma forma, nós vamos ver, na bem-aventurança de número 1, 2 e 3, Jesus nos traz a relação conosco mesmo.
aquilo que nós precisamos aprender para que nós realmente possamos superar os nossos desafios, as nossas dificuldades. O quarto mandamento, ele trata de Deus, porque vem falando justamente do ser pacífico que nós precisamos aprender a ser, e nesse sentido nós começamos a aprender o fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Então, nós já começamos a termos a visão dessa relação com Deus. E as demais bem-aventuranças é o trato, é a relação que nós temos que ter para com o nosso próximo. Nas leis morais, da mesma forma, nós vamos ver lá a definição da lei natural, nós vamos ver a primeira lei, ele coloca a lei da adoração, aonde vai nos trazendo a importância do nosso dever para com o Pai, para com nós, para com o próximo. E também as demais, não é? Estão dentro desses deveres, que é justamente o dever para conosco mesmo, o dever para com o próximo. Aonde nós vamos aprendendo cada vez mais a nos comportar. Nós vamos aprendendo a entender que a nossa existência, ela não é uma existência sem um objetivo. A nossa existência traz experiências importantes para que nós realmente possamos vivenciar e que nós possamos avançar nesse nosso objetivo de alcançarmos a nossa transcendência. Então, a gente começa a perceber que todos essas revelações, elas trazem esse ponto importante, aonde nós vamos aprender a nos conhecer, onde nós vamos aprender a entender o processo de transformação que que nós precisamos, na verdade, alcançar. Diante disso tudo, passando a analisar, por exemplo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele nos fala da lei natural, onde na questão 614, ele vem, Allan Kardec, ele pergunta o que nós devemos entender pela lei natural, e os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. Então, veja, Allan Kardec, ele inicia a terceira parte trazendo a lei de Deus. Ele inicia nos falando desta lei que nós precisamos aprender a conhecer, para que nós realmente possamos buscar esse objetivo que é justamente o nosso aperfeiçoamento moral. Então, Allan Kardec, ele nos traz primeiro essa lei de Deus, onde todas as outras leis, adoração, progresso, da sociedade, todas outras, estão inseridas nesta lei de Deus, para que depois, no final, nós possamos atingir o nosso aperfeiçoamento moral. Então, a lei natural, ela está presente em todas as épocas da humanidade. A lei natural, ela está presente em Moisés, quando ele traz os 10 mandamentos. A lei natural está presente antes mesmo de Moisés, em Abraão, quando ele é chamado a buscar por outras pairagens para poder levar o conhecimento
a compreensão deste Deus único, deste Pai. A lei de Deus, ela está presente com Jesus em todos os seus ensinamentos, e em específico nas bem-aventuranças, porque vem trazendo a ideia de que eu somente vou conseguir a verdadeira felicidade quando eu, na verdade, compreender as leis e passar a praticar estas leis. Em todas as leis, nós vamos, em todos os momentos, né, nós vamos ver que esta lei nos indica aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. Então, ela nos indica isso. Então, nas 3 revelações, nós vamos ver, não é? A lei de Deus presente, nos mostrando o caminho para a nossa verdadeira felicidade, nos mostrando que devemos buscar fazer, nos esforçar por fazer. Porque, muitas vezes, ainda como espíritos imperfeitos que somos, não conseguimos alcançar aquilo que é necessário, ainda por conta da as nossas imperfeições. Mas Allan Kardec nos fala, reconhece-se o espírita pelo o esforço que faz na sua transformação moral. E quando falamos, trazemos Allan Kardec nos dizendo isso, é justamente ele nos levando à compreensão dessas leis divinas, dessa lei de Deus. Então, esta lei natural, ela encerra todos os deveres para com os homens, para com Deus, para conosco mesmo. Por isso ela está presente, porque ela é natural, porque ela é de todos os tempos. Ela é de todos os tempos. Continuando, então, nessa reflexão, não é? E trazendo agora para nossa o título, né? Que é a bem-aventurança, e entendendo que essa bem-aventurança ela está inserida dentro dessa lei natural, entendendo que esta bem-aventurança retrata para nós os deveres que nós devemos ter para com Deus, para conosco, para com o próximo. E a bem-aventurança nós vamos encontrar lá no capítulo 5 de Mateus, que é intitulado Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, ele é o capítulo. A bem-aventurança é a introdução desse sermão. Jesus inicia com esta bem-aventurança, como se fosse um cântico, né? Porque há digamos assim, uma repetição, como se tivesse uma repetição dos sons. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres em espírito, e assim vai. É como se fosse um cântico. Após a bem-aventurança, Jesus ele traz a missão dos discípulos. E devemos entender essa missão dos discípulos como sendo a nossa missão também, porque todos somos discípulos de Jesus. E ali nós vamos encontrar: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos encontrar também a lei e a justiça. E vamos encontrar assuntos importantes que nos levam a compreender, a interpretar a lei. Então, vamos trazer a bem-aventurança à nossa mente novamente, né? Para que a gente possa se lembrar. Então, vamos lá.
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, inicia a bem-aventurança justamente nos trazendo a questão da multidão. O que a multidão representa? Por onde Jesus passava, existia ali um grande número de pessoas que o acompanhavam. E quem é que estava ali a acompanhar? Uns, obviamente, com aquele espírito de verificar o que estava sendo feito, sendo falado, mas a grande maioria ali estavam a acompanhar Jesus com um único interesse, o interesse de aprender. Então, a multidão representa para nós esse interesse em que nós temos em aprender, em compreender estes ensinamentos. Por isso perseguimos Jesus, por isso seguimos a Jesus. Por isso, procuramos compreender seus ensinamentos para que nós realmente possamos alargar as nossas visões, para que nós realmente possamos ter o ouvido para ouvir e, a partir daí, sim, buscar fazer valer a pena a nossa existência. Diz que ele sobe ao monte, sim, porque ele precisava ser visto, não com o intuito de aparecer, mas no intuito de mostrar quem ele era, no intuito de se fazer visto, de se fazer ouvido. E assenta-se, e este vocábulo, assentar-se, era comum. Era uma postura da época comum que era sendo vivenciada entre os anciãos, os sábios. Quando esses anciãos, né, chegavam até o templo, eles se assentavam, e para ali corriam todas aquelas criaturas, porque ele ia transmitir aquilo que era necessário, que estavam nos pergaminhos. Então, o templo era utilizado para justamente passar à frente os ensinamentos que eram trazidos pelos anciãos. E quando ele se senta, Jesus se senta, trazendo a imagem daquele ancião, e que ele ia trazer, que ele ia, vamos dizer assim, passar adiante aquele ensinamento, Jesus tem o mesmo proceder para mostrar a importância de cumprir com aquilo que antes era entendido, não ser superior a ninguém. E ali aproximam-se dele, não é? E quem se aproxima dele, senão aqueles que querem aprender, não é? Nós nos aproximamos do Cristo quando vamos estudar dentro o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos sentamos para estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, enfim, todas essas obras, é justamente para que nós possamos nos aproximar do Pai. Porque, na verdade, nós temos uma ideia de que eu deva estar sentada e Jesus vir atrás, vir em minha direção. Mas, na verdade, nós é que temos que empreender o caminho de nós nos aproximarmos do Pai.
perseguindo os seus ensinamentos, buscando entender o caminho que ele nos fala, que é o verdadeiro caminho, que ninguém vai ao Pai senão através de mim, diz ele. E aí ele vai e começa por dizer: bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Então, começamos a perceber vamos dizer assim, nessa ordem, não é, da bem-aventurança, nós começamos a perceber que uma bem-aventurança, ela depende da outra. Ela está numa ordem que é necessário nós aprendermos a perseguir esta ordem. As bem-aventuranças nós podemos entender como sendo 8 portas para que nós possamos entrar no palácio do rei, ou seja, no reino de Deus. E engraçado que a Teresa d'Ávila, ela escreve um livro onde ela fala sobre o castelo interior. E dentro dessa ideia, ela nos diz que este castelo existem muitas moradas. Umas estão acima, outras abaixo, umas de um lado, outra do outro. Mas o centro é a morada do Pai. Nós podemos sair destas salas para podermos ir aprendendo, compreendendo, até nós realmente nos concentrarmos a sala que representa o Pai. A bem-aventurança, elas são essas 8 portas, de onde nós vamos saindo, na medida que vamos aprendendo, ou muitas vezes não conseguimos sair, porque não aprendemos ainda. Mas nós devemos passar por todas essas portas, para que nós possamos atingir aquele reino de amor, aquele reino de Deus, onde nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. E aí nós vamos observando, como nós já vimos anteriormente, que essas 3 primeiras bem-aventuranças, os pobres em espíritos, os aflitos, aqueles que têm, os que são serenos, não é? É quando nós somos os visitantes desse grande castelo, dessa grande morada. São os visitantes, nós somos os visitantes, porque tem a ver conosco mesmo. Porque eu preciso entender o porquê de eu ser bem-aventurada no momento em que eu sou pobre em espírito. Mas o que é ser pobre em espírito? Eu preciso entender
Por que eu sou bem-aventurada diante das aflições que eu carrego? Eu preciso entender por que eu tenho que ser bem-aventurada quando eu trago a paz, a serenidade. Então, é preciso eu compreender, por isso que eu sou a visitante ainda, porque é a relação de mim comigo mesma. Agora, as demais é quando nós já estamos dentro da casa. Bem-aventurado significa, no aramaico, ashré, que é uma palavra exclamativa, e que quer dizer, sou feliz hoje. Então, quando nós repetimos, bem-aventurados os pobres em espíritos, eu quero dizer para mim, eu sou feliz hoje porque eu alcancei ser o pobre em espírito. No grego, significa makarios, que é um imperativo que nos leva a pensar que nós devemos seguir em frente, apesar das lutas. Seguir em frente e não esmorecermos diante dessas lutas. E aí começamos a entender um outro ponto que é importante. Por que eu não devo esmorecer na luta? Justamente porque após a primeira parte, ela é dividida em duas partes. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então veja que está em duas partes, que vem a ser sempre, se eu sou feliz hoje, se eu consigo vencer as minhas dificuldades, significa que eu posso alcançar o reino dos céus. Então é o ideal a ser perseguido. É a recompensa que eu vou ter em buscar, e pobre em espírito nos diz respeito à humildade, que é o primeiro de todos os sentimentos que nós precisamos aprender a desenvolver em nós, para que nós possamos ir alcançando os demais. Porque se eu não tiver humildade, eu não vou conseguir ter entendimento da minha aflição, que representa a resignação que eu devo ter. E assim sucessivamente. Então, na bem-aventurança, Jesus diz: feliz de você hoje, que consegue caminhar à frente mesmo com as lutas. E não se impressione, porque vocês serão recompensados pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio esforço. Não é a recompensa no sentido de que ele vai resolver os nossos problemas. Não. É o ideal a ser atingido. E qual é o nosso ideal? Encontrar o reino dos céus. Encontrar a consolação. Quando estamos em aflição diante de tarefas que muitas vezes nós ficamos preocupados, diante daqueles quadros de enfermidade que nós precisamos muitas vezes enfrentar e tantas coisas, através da perda dos nossos entes queridos, que é uma outra aflição, fora aquelas aflições, aquelas dificuldades do nosso dia a dia, Jesus está dizendo para nós: seja feliz hoje, continue à frente a sua luta, porque vocês vão encontrar o ideal, o objetivo, que é ser consolado. O ideal em herdar a terra, porque nós somos bem-aventurados aqueles que são os pacíficos, porque herdarão a terra. Porque os pacíficos não são pacificadores. Nós ainda estamos na terceira parte da bem-aventurança.
onde Jesus nos fala para nós não entrarmos em conflitos, em atritos, mas, ao contrário disso, sermos pacíficos. Ao invés de ficarmos nas contendas, nos diz Jesus, vá atrás das ovelhas perdidas de Israel. Vá curar os enfermos. Vai distribuir os ensinamentos que eu estou trazendo para que nós realmente possamos herdar a terra. Por que herdar a terra? Justamente para que nós continuemos nessa transição em que nós estamos passando. Um outro ideal é quando ele fala da justiça, então nós vamos ser saciados. Quando ele nos fala de ser limpos, nós vamos ter a visão, nós vamos alcançar a pureza. Quando ele nos fala de ser misericordiosos, nós vamos encontrar o perdão porque nós estamos aprendendo a perdoar. Mas eu só vou conseguir entender essa misericórdia quando nós, na verdade, nos colocarmos no lugar do outro. Neste sentimento de empatia que nós devemos aprender a ter. Mas colocarmos-nos no lugar do outro. É preciso eu ter humildade. É preciso eu ter resignação. É preciso eu ter mansuetude. É preciso eu ter fé, confiança no Pai, para que eu possa aprender a perdoar. Bem-aventurados os pacificadores, ele já nos está falando do altruísmo, onde eu não sou só pacífica, eu sou pacificadora, eu sou capaz de sair de dentro de mim e ir levar condições para que possa haver a pacificação. Trazemos a oração, né, de São Francisco, quando ele diz, né, que eu leve a alegria, que eu leve a saúde, que eu leve isso. Então, ele está pedindo para que Jesus possa auxiliá-lo a levar alguma coisa. Embora se fale que essa prece não é dele, não é atribuída a ele, mas não importa, porque, na verdade, o trabalho que ele fez foi exatamente isso. Então, veja, e quando, na última da bem-aventurança, quando ele diz de sofrermos perseguição por causa da justiça, ele está nos falando do sentimento de caridade. E o que nós encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo, dentro dessa visão da bem-aventurança? Jesus nos trazendo no seu capítulo 1, não vim destruir a lei. Então, Jesus ele já deixa claro que ele estava ali com um único objetivo, de nos levar à convicção de alguma coisa, da mesma forma como a doutrina espírita. Que Allan Kardec nos fala da importância de aprendermos a levar o outro à convicção e não impor. Jesus não veio nos impor nada. Jesus veio nos apresentar a lei divina, que está presente em todas as épocas, como nós já vimos. Então, eu não vim destruir a lei natural, a lei divina. No 2º capítulo, ele vem dizendo que o reino dele não é deste mundo, querendo nos mostrar que a nossa vida aqui na Terra é passageira, é fugaz. Valiosas experiências nós vamos ter aqui, onde nós vamos guardar em nós todo este aprendizado, para que a cada momento a gente possa ir
buscando pelo nosso aperfeiçoamento. Ele vem nos dizendo no 3º capítulo que existem muitas moradas na casa do Pai. A lei natural existe, o reino dele não é dali da terra, para que a gente possa ter uma visão mais alargada, entendendo estas moradas, não só no sentido físico, mas também no sentido interior. Depois, no capítulo 4, o que ele vem nos falando? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, veja que existe. Allan Kardec colocou os ensinamentos de maneira belíssima, de maneira belíssima, porque ele veio trazendo um caminhar no tempo. Então, se a lei natural ela existe de todo sempre, se o reino de Jesus não é daqui deste mundo, mas dos planos espirituais, que as moradas, não existe somente essa morada, onde é a morada das aflições, das provas, onde vamos nos deparar com violências, onde ainda não aprendemos a ser bem-aventurado, onde acreditamos que para sermos felizes é preciso que o outro faça alguma coisa para nós, fazendo com que a gente tenha essa dependência, não é? Essa dependência com o outro para que nós realmente possamos alcançar essa felicidade. E depois disso posto, nos falando da reencarnação, porque é através da reencarnação que nós vamos caminhando cada vez mais para frente, para o alto, como nos diz Emmanuel, nós vamos encontrar no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas por que ele não começa pela primeira bem-aventurança? Será que é porque as aflições ainda fazem parte do nosso mundo, em grande número, porque é o maior capítulo do Evangelho? E depois, logo em seguida, vem o menor capítulo, que é o Cristo Consolador. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Lá nós vamos ter, no capítulo 5, todas as aflições pelas quais nós vamos passar, as anteriores, as atuais, enfim, vem trazendo informações importantes para que nós possamos refletir. E no capítulo 6 vem o ideal. Qual o ideal? Porque serão consolados, onde nós vamos ter o Cristo Consolador. Onde nós vamos encontrar o dizer, logo no primeiro item, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados, que estão aflitos, porque vocês serão consolados, vocês atingirão esse ideal, vocês vão aprender a ser, a caminhar com o Cristo, para que o nosso fardo fique leve. Por quê? Porque vamos começar a compreender o valor, a questão da dor. Nós vamos começar a compreender a existência, o porquê e o para quê dessa dor. Por isso, o jugo será leve, o fardo será leve, porque nós estamos em comunhão com o Pai. Enquanto nós nos afastamos desse Pai, de Jesus, o fardo que nós carregamos é pesado, porque nós não compreendemos.
Continuando, nós vamos ver, não é? No transcorrer do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, aí ele traz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Aí ele vem trazendo todas as bem-aventuranças, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, para que nós realmente possamos atingir a nossa verdadeira felicidade. Falo novamente. Então, Allan Kardec, depois dessas bem-aventuranças, ele vem nos trazendo o amor, vem nos trazendo a caridade, vem nos trazendo o perdão, que tudo que nós precisamos aprender para sermos esses bem-aventurados. Porque somente quando eu atinjo a humildade, eu vou entender o que eu devo ser resignado. Resignado não é estarmos acomodados. Resignados não é estarmos sentados, vivenciando aquela dor. Resignados é compreendermos, sentirmos aquela dor, mas arregaçarmos a mão e trabalharmos. Porque somente pelo trabalho que nós vamos nos libertando de tudo aquilo. Bem-aventurado, quando ele nos diz, do manso eu vou entender a mansuetude, porque eu já sou humilde, eu já sou resignado. Portanto, eu sou mansa, eu vou herdar a mim mesma. Eu vou ter controle de mim mesma. Vou ter a fé, vou aprender o perdão, a pureza, o altruísmo e assim sucessivamente. Que é justamente são as diretrizes para o nosso caminhar. E que nós vamos encontrar nestas 3 revelações. E que faz parte destas leis de Deus. Dessa lei divina, que é a única, é a verdadeira. Que assim seja. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria só de dizer, com relação ao Evangelho, para mim, o capítulo que fala das aflições é o que eu mais gosto. Porque quando a gente entende, né, o motivo das aflições, aí eu acho que fica mais leve. Aí, como você disse, meu outro, o Cristo Consolador. Porque a não aceitação, a não entendimento de por que estamos sofrendo, acho que nos dá mais dor ainda e vai ficando mais difícil ultrapassar. Então, para mim, é o capítulo que eu mais gosto, porque abriu um novo horizonte na minha vida, do entendimento das aflições. Eu gosto muito. E isso é realmente uma. Na verdade, nós não entendemos ainda, muitas vezes, a dor, né? Existe ali nesse capítulo uma mensagem, eu não me recordo o nome do espírito, mas ele diz assim, não é? Que muitas vezes atribuímos as nossas aflições, a nossa dor, ao fogão sem lume, não é? Trazendo a questão da matéria, né? Mas a dor não é assim. Eu achei interessante, quando a gente vai estudando, né? Por que Allan Kardec ele começa a partir do capítulo 5, né? Por que ele começa pela bem-aventurança da aflição, dos aflitos, e por que ele ele dá um tempo na bem-aventurança e traz o Cristo Consolador? É justamente para que nós
possamos entender essas aflições. Entender que nós fazemos parte de um processo de reconstrução de nós mesmos, um processo de reabilitação. Então, a dor é aquela medicação amarga que precisamos tomar para nos reabilitarmos, para nos aproximarmos do Pai. E nós só vamos entender isso quando nós entendermos, na verdade, quem somos nós. Quem somos nós? E o que estamos fazendo aqui? E para onde vamos após a nossa morte? Será que existe a morte? E a doutrina espírita ela veio aqui claramente nos trazer, através dos seus princípios que fundamentam, né, que dão o alicerce a ela, nos mostrar, para que nós realmente possamos entender que com Jesus a dor será leve. Não é? Com Jesus tudo será mais fácil. Não que seja fácil, mas tudo será mais fácil, porque vamos conseguindo vencer. E o entendimento dessa bem-aventurança especificamente, não confundir que nós precisamos da dor sempre, né? Mas o que causa a dor em nós, né? Que às vezes as pessoas pensam que a gente tem que sofrer bastante para... Não, a gente tem que entender aquilo que... Porque muitas vezes a gente sofre porque a gente não tem entendimento dessa lei natural, né? Então a gente fica muito apegado às coisas pequenas e sofre demais. E depois que você evolui, tanto moralmente como espiritualmente, aí quando você olha para trás, você vê que aquela dor que você levou semanas, meses, às vezes um ano, ela não faz sentido. Não fazia sentido se você tivesse uma outra visão da vida, né? Então, é interessante essa situação. A dor ela é um mecanismo de aprendizado, né? Porque pela dor nós vamos aprendendo. Não importa quanto tempo nós vamos demorar aí, mas importa que nós vamos aprender. Então, a dor é um mecanismo para o nosso aprendizado. E nós só vamos conseguir entender isso a partir do momento que nós passarmos por ela, para que nós possamos nos arrepender dos erros, né, que nós cometemos, e a partir daí buscarmos nos aproximar do Pai, né, nesse processo de, eu gosto de falar, né, de reparação. Né? A dor, a expiação, é um processo de reparação. Né? Nós estamos reparando a nós mesmos, nós estamos nos reconstruindo, não é? E aí a gente consegue avançar. Por isso que a doutrina espírita ela é maravilhosa. E eu acho que, no caso do pobre de espírito, pode ser a que nós encontramos muita dificuldade. Como você disse, é a primeira e é muita dificuldade para o nosso estágio evolutivo, eu penso. Ser humilde não é fácil, não é? Veja que Jesus colocou na primeira de todas, né? Porque sem humildade eu não consigo as demais. Sem humildade eu não consigo entender as demais bem-aventuranças. Eu não consigo, vamos dizer assim, porque a humildade me leva a pensar que eu sou um espírito ainda imperfeito. E reconhecer a minha imperfeição não é uma tarefa fácil. Reconhecer a minha imperfeição diante daquele conhecimento de nós mesmos, não é? Diante de nós mergulharmos no nosso próprio inconsciente, no nosso próprio interior, não é um processo fácil.
porque ainda nós alimentamos, né, muito do orgulho, muito da vaidade, muito do egoísmo, e muitas vezes sem assim, sem nos darmos conta, muitas vezes, né? Sem nos darmos conta, nós agimos por egoísmo, muitas vezes até por ignorância, porque ainda não conseguimos ver, aprender. Então, esse processo de humildade é o primeiro, não é, que vai trazer aquelas características do homem de bem. Está lá no Livro dos Espíritos, né? A característica do homem de bem. Que é bem puxado. Esse verdadeiro homem de então, bem veja que, ó, é muito puxado. E você veja que é um processo, né? É um processo. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu gosto muito, né? A questão de número 115, e que se nós conseguirmos compreender ela, nossa, nós vamos ter alguns passos dados. Porque lá nos diz, né, que nós somos criados de maneira igual, mas Deus nos deu provas para que nós realmente possamos fazer. E quanto mais eu fizer, mais eu vou atingir o meu aperfeiçoamento. Mas só que o aperfeiçoamento não é de uma hora, é progressivo. E por que é progressivo? Porque vem pelo conhecimento da verdade. Nós ainda não conhecemos a verdade. Nós ainda estamos buscando entender se somos espíritos mesmo, né? De vez em quando a gente fala assim, será? Será que somos mesmo? Ou então, diante da morte, será que existe a imortalidade mesmo? Será que vou encontrar lá, né? Então, muitas vezes, ainda temos essas dificuldades que é próprio ainda das imperfeições que nós temos. Mas aí é o nosso esforço em estar estudando. Por isso que Allan Kardec nos diz, é preciso aprendermos a crer, né? Mas é preciso, antes de mais nada, sabermos naquilo que nós devemos crer. Então, é essa busca incessante pela verdade, para que nós realmente possamos, não é? Ir buscando nos melhorar. Vamos chegar lá? Vamos, claro. Como se diz, é algo da qual nós não vamos nos escapar, que é a perfeição. Agora, o tempo, quem determina esse tempo somos nós, né? Você falou aí na imortalidade da alma. Eu uma vez comentei também sobre isso. Eu acho que eu, por exemplo, está muito no meu intelecto essa situação da imortalidade da alma. Mas quando a gente analisa muitas atitudes que nós tomamos e a maneira que às vezes agimos, aí nós compreendemos que nós não entendemos que, né, dessa imortalidade da alma. Então, eu sempre penso que é uma das chaves também, você ter aquela convicção, certeza absoluta de que é imortal a sua vida. Então, eu acho que realmente é um ponto bem, bem importante, que muitas vezes eu me pego pensando nisso, né? E no caso aí da humildade, muitas vezes nós pensamos que somos humildes, né? Mas acho que está bem longe disso ainda, né? Então, essas reflexões, elas são boas para a gente, né, buscar aquilo no nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente fica sem, passa batido essas reflexões da humildade e da imortalidade da alma. Eu acho que é por aí mesmo. Por isso que eu falo que todas as vezes que nós estudamos, nós precisamos trazer para nós, para a nossa experiência atual. Nem que a gente não entenda muito, mas tem que vir para nós, não é? Porque, do contrário, se ficar ali nos livros, a gente não vai conseguindo perceber as coisas em nós. Então, é preciso que isso trazer para o nosso dia a dia, trazer para as nossas experiências. Né? Eu acho isso importantíssimo. Paulo, quer comentar alguma coisa?
Não, eu acho que ó, foi muito claro, né, a palestra, e principalmente, você vê, Kardec foi muito claro na hora que ele simplificou também para a gente entender. E você, Liz, foi assim, o desenvolvimento de cada uma das bem-aventuranças, ou mesmo das leis, né? De Moisés, de Jesus, foi muito didática. Então, foi bastante interessante isso também. Ajuda muito a gente introjetar para o dia a dia da gente mesmo, né? Tem coisas que a gente às vezes ouve, né? Lê, como você disse, e na verdade não está seguindo, não está lembrando que você não está fazendo exatamente aquilo, né? Então, mas eu acho que tem as coisas que são importantes, que a Lidia acabou de falar, né? Quer dizer, você também, a humildade, começa tudo por aí, né? Começa tudo por aí. E a gente... essa conexão que você fez com, né, Moisés, Jesus, Kardec, eu nunca tinha, ninguém tinha nunca falado sobre isso, assim, a conexão das leis e como elas são iguais com relação a nós. Isso nas leis morais, sim, já tinha. Eu sei que certas leis dirigidas a nós, à sociedade, mas como você separou e fez a comparação, e foi interessante a gente pensar sobre isso, né? Quer dizer, como Jesus, Moisés também foi um enviado de Jesus, né? Ele já acho que ele já trouxe ali aquela semente de como tudo deveria ser. Então, é interessante você chamar a atenção disso, também foi muito bom, porque eu não sabia dessa conexão. Foi ótimo também, concordo. É porque a gente acha que as coisas estão meio que jogadas, né? Mas não estão, né? Faz parte do nosso aprendizado, do nosso caminhar. Então, Moisés foi aquele tempo, era o tempo que era necessário, a forma como era necessária. Jesus veio, trouxe outras informações, mas são as mesmas, só dando uma característica diferente. E vem a doutrina espírita nos trazendo outros apontamentos, mas não no sentido de nós desprezarmos aquilo que veio antes, não é? Não, faz parte, né? Faz parte. Foi muito boa. Foi muito didático. Sim, eu que agradeço. E abriu assim certas coisas novas. É por isso que o estudo, assim, a palestra, ela é importante para a nossa. É como você disse, às vezes nós lemos o livro, mas quando estamos sozinhos, nós não percebemos muitas coisas. Quando faz em grupo, abre, né? Os horizontes da mensagem em si que está ali, né? Entre linhas, né? E é interessante que cada vez que você estuda outra vez, você vai tendo outra percepção. Então, a gente já estudou Missionários da Luz, né? O livro super importante, muitas informações, riquíssimo em tudo. E hoje em dia eu sigo o Orson e o Américo também, que eles fazem um estudo, né, do Missionários da Luz, é fantástico também. E eu tenho acompanhado com o meu livro, porque eu sei da história toda, né, mas a maneira com... Até eles dizem, isso quando eu li não percebi, mas agora, quer dizer, é a importância do estudo em grupo, né, porque eles com o conhecimento que têm, muitas vezes eles dizem, a gente leu isso e não percebeu, agora que eu fui ver esse detalhe, essa. Então, está muito rico também esse estudo, eu gosto muito. E o estudo em grupo, ele é muito importante. Porque... sozinho a gente não consegue muito, porque a gente vai até onde a gente consegue. Agora, em grupo, a gente vai até onde consegue, os outros vão até onde eles conseguem e a gente
a gente une, né, as coisas. O estudo em grupo é maravilhoso. O estudo em grupo é o que realmente nos faz refletir. E essa história. Hoje eu aprendo uma coisa, mas como eu venho estudando, amanhã eu leio e falo, nossa, mas estava escrito isso aqui no livro, parece que eu não li isso, né? Mas estava. É que a gente está com outro olhar, não é? Então, é isso mesmo. E é importante também o estudo em grupo, porque é mais uma característica das reencarnações, né? Porque no grupo, cada um tem uma evolução. Sim. Então, o que a gente não entende, alguém fala alguma coisa que já ajuda, né? Então, é uma coisa incrível, né? Como a gente aproveita o estudo em grupo mesmo, né? É muito bom. E uma palestra também, né? Uma palestra, porque a palestra sempre traz muito mais informações que a gente, às vezes, passa desapercebido, né? Como foi a de hoje, né? Sim. Muito bom. E sempre alguma... Eu vejo muitas palestras no YouTube e tudo, mas de uma palestra todos fica sempre uma mensagem que é importante para mim. Então, eu acho que é aquilo que talvez eu, né, precisava mais ficar focada. Então, eu sempre lembro de uma coisa, de uma frase que um palestrante disse que me tocou. E eu levo aquela mensagem comigo. Então, é muito importante, realmente. E hoje, para mim, foi a minha ignorância, né? O pobre de espírito, né? Que eu nunca tinha entendido muito bem isso, né? Quando você fala da humildade, a humildade, poxa, ficou claro isso, né? Muito obrigado, mais uma vez. É porque a gente pensa que pobre em espírito é a pobreza que nós temos a visão aqui, né? Enquanto encarnados, né? Mas pobres em espírito é no sentido de nós não corrermos atrás das ilusões da matéria, mas sim através da espiritualização. Então, nós vamos ser pobres em coisas materiais e ricos, né? Em coisas espirituais, que é justamente a humildade, né? Que justamente retrata essa humildade para nós, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu acho que não sei. Eu só queria agradecer mesmo a palestra. Tá bom, assim. Só queria agradecer mesmo a palestra, o tempo foi muito bom, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Agradeço muito de estar aqui com vocês. Os temas evangélicos eu gosto muito, porque eu adoro estudar o Evangelho. Então, para mim, é um... o Evangelho é a nossa conduta, né? É o que nos leva a fazer. É Buda que nos fala, né? Para que nós temos que aprender a pensar, a agir e falar corretamente, né? Então, o Evangelho vem nos trazendo essa ideia, né? Do falar, do agir e de nos comportarmos, né? Corretamente. Agora, então, você falando isso, me lembrei da mensagem da caridade essencial do Emmanuel, e ele vai dizer que a caridade essencial é quando nós exatamente falarmos, agirmos como Cristo. Isso é a caridade essencial. A mensagem é grande, mas é o básico que ele disse, que a gente pode fazer caridade monetária, vai ser ótimo, tudo bem, mas vai nos faltar luz se a gente não tentar seguir esta caridade essencial, que é exatamente isso que você falou. Então, quero agradecer a sua disponibilidade, né, pela riqueza de conhecimentos aí que você passou para a gente, com muito amor e carinho, e agradecer demais e pedir que talvez numa próxima vez possamos contar com você. Será sempre bem-vinda aqui no nosso grupo. Então, eu agradeço e me coloco aí à disposição de vocês. Porque eu sei que todo mundo tem sua agenda cheia,
tem seus compromissos e dedicar esse bocadinho é de suma importância para nós aqui, que estamos carentes de conhecimentos aqui, porque somos só as casas espíritas aqui são basicamente grupos de estudo, né? E a gente vai se alimentando assim de umas palestras como essa para enriquecer nosso conhecimento e a nossa evolução. Então, como o Paulo disse, os estudos, eles lá na nossa casa, é muito, muito bom nossos estudos, porque as pessoas interagem bastante e a gente passa muitos bons momentos no grupo de estudo. É muito enriquecedor para nós. Então, queria agradecer imensamente. Então, vou fazer aqui uma pequena oração para encerrarmos a nossa palestra, conversa de hoje. Então, vamos rogar também ao Mestre amado Jesus, a espiritualidade amiga, agradecer aos mentores do Grupo Serra da Luz e pedir ao Mestre amado Jesus que possa permanecer conosco durante essas horas de sono e que possamos interiorizar todo esse estudo, todos esses conhecimentos que nos foi trazido e que possamos, Senhor, utilizá-los no nosso dia a dia para que possamos realmente praticar todo esse ensinamento. Que possamos, Senhor, contar sempre com a vossa proteção, o vosso amparo para os nossos dias difíceis, que Jesus possa nos amparar para não cairmos em tentação, nos levantar quando tivermos caído e termos a certeza de que o Mestre amado está sempre ao nosso lado, onde quer que estejamos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça nos lares e nas nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigada, minha gente. Obrigada, Ali. E que você tenha uma boa continuação. Que Jesus abençoe pela sua disponibilidade e seu amor. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês de estar aqui junto, estudando. Muito bom, viu? Me coloco sempre à disposição. Quando precisar, estamos aqui. Vamos chamar em breve. Falou, então. Boa noite aí a vocês, né? Boa noite. Pela oportunidade. Com Jesus. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Tchau.